né? Faço parte da Startup PC, faço parte do suporte, da mediação, e hoje é um prazer estar aqui palestrando para vocês. Sou neuropsicopedagoga, estou no 10º período de psicologia, há alguns meses da minha formação, bem ansiosa para isso. E sou também gestora escolar, né? Eu e meu marido, nós temos uma escola de educação infantil até o 9º ano, educação infantil fundamental 1 e 2. Então, nós gerimos a escola, nós gerimos os professores. Então, hoje eu vim aqui trazer um pouquinho para vocês, né, dessa fala que há 19 anos eu vivo, né, que não é fácil. A gente, enquanto professor que pisa no chão da escola, só a gente sabe o que a gente vive, né? Então, vai ser um prazer passar para vocês aqui, que eu separei com muito carinho, com muito amor para todos vocês. Vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver se vocês... Desculpa interromper, o seu áudio tá abafado, tá abafado, tá estranho. Desculpa interromper. Tá só para ela, gente? Ou todo mundo tá... Aqui para mim tá ok. Só o áudio de Emanuela que estava ótimo, estava bem nítido, só o seu que está meio abafado, por isso que eu estou falando. O de Manuela eu vi perfeitamente. Para mim também está um pouquinho abafado, Renata. Talvez seja o fone, você está de fone? Não tô não. O meu é da câmera direto da câmera. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou desligar aqui rapidinho o ventilador. E aí, melhorou? Tá melhor agora, Norma? Melhorou um pouquinho. Obrigada. Tá. Então tá, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Sim, tá dando para ver sim. Tá. Então eu vou colocar aqui para apresentar. E aí eu não vou ver mais vocês, tá bom? Qualquer dúvida no chat ou a Emanuele depois de qualquer coisa aqui. Mas a gente vai começar, tá? Então hoje eu vou trazer para vocês, vou falar um pouquinho sobre relações positivas e o bem-estar docente. Como que a gente cultiva um ambiente escolar mais saudável e acolhedor para os educadores, né? Como eu falei para vocês, nós temos uma escola, então eu tenho mais de 20 professores, eu lido com mais de 20 professores na escola, e isso, para mim, é uma premissa muito importante, essa questão do bem-estar do educador dentro da escola, né? E eu falo educador porque, gente, dentro da escola a gente não tem só professores, né? Nós temos educadores e, na verdade, a tia da cantina é uma educadora, a tia da limpeza é uma educadora, os auxiliares são educadores. Então, esse bem-estar ele tem que ser para todo mundo, não só para os professores, né? Então, é importante, porque esse ambiente, a gente está lá dentro com todo mundo. Então, na verdade, todos são educadores, né? Então, vamos lá. O que é o bem-estar docente? Esse bem-estar vai muito além da ausência do estresse, né? Ele é um estado de equilíbrio que engloba a saúde física, emocional e social, permitindo que o professor exerça sua vocação com plenitude e realização. Inclui sentir-se valorizado, ter energia para ensinar com criatividade e manter relacionamentos positivos dentro e fora da escola. A gente sabe que o bem-estar docente ele não é só dentro da escola, né? A gente tem que estar bem. Eu falo muito isso, que as crianças, normalmente, eu quero que elas estejam com o olhinho brilhando para entrar na escola, mas o professor também, né? Ele não pode estar se sentindo mal no local de trabalho, senão nada vai fluir, né? Vocês tiveram várias palestras o dia inteiro que falou sobre isso, dessa questão do professor dentro da escola. Então, ele também tem que estar com os olhinhos brilhando para chegar no ambiente de trabalho, sim, porque senão nada flui, né? Eu, como neuropsicopedagoga, eu falo muito para as meninas que trabalham comigo, meninas e meninas que trabalham com a gente, que o cérebro ele precisa se emocionar para aprender, né? E aí, como que a gente emociona o cérebro de uma criança e de um adolescente? O professor tem que estar extremamente disposto, ele tem que estar motivado a estar dentro do ambiente escolar, né? Senão essa emoção não vai acontecer. E a gente sabe que a definição oficial da Organização Mundial de Saúde, ela traz que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doenças.
Porque antigamente era isso. O que você está com saúde? É ausência de doença. Não, hoje não. Porque hoje não é só eu não estar doente fisicamente, eu tenho que estar com bem-estar completo, físico, mental e social. Tá? Então, essa é a definição de saúde para a Organização Mundial de Saúde. E entra esse bem-estar, que é o que a gente está falando hoje. Tá? E quais são os desafios da nossa jornada, né, enquanto professores? A gente sabe que, hoje em dia, dificilmente o professor trabalha em uma escola só. Né? A maioria dos professores, ele tem jornadas múltiplas, né? Várias turmas, ele trabalha de manhã, de tarde e de noite no EJA, ele tem correções finais de semana, de atividade, de prova, de simulado, e o tempo do professor raramente é só dele. Né? Normalmente, a gente tem várias coisas que a gente traz e não fica só dentro da escola, né? Limitada ao ambiente escolar. Essa jornada a gente leva para casa. Final de semana, né? Tanto que fala assim, a maioria dos professores sofre, porque além da gente, a gente joga para os nossos companheiros também para ajudarem, né? Então, essa jornada a gente tira da sala de aula, não fica só ali, a gente leva para casa também. Esse equilíbrio pessoal e profissional. A gente tem dificuldade de separar da vida pessoal do trabalho, né? E, infelizmente, isso pode afetar relacionamentos familiares e momentos de descanso, porque muitas vezes o marido quer ir para a praia, a família quer ir para a praia, com as crianças, com os filhos, com os irmãos, e aí? Como que nós vamos? A gente tem que corrigir prova, que a gente tem que corrigir simulado, né? Então, é mais um desafio. E pressão e competitividade. A gente sabe que hoje em dia, infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque eu acho que o caminho não é esse. Né? Na minha última palestra do Setembro Amarelo, eu falei sobre isso, dessa questão. A Montessori diz, ela traz isso, né? Da gente educar para a paz e não para a competição. E eu acho que essa competitividade é muito ruim, tanto para as crianças quanto para os docentes, né, para os educadores, porque é uma cobrança por resultado absurda. E a gente tem que dar conta disso e as crianças têm que dar conta disso. Né? E eles não têm maturidade para absorver toda essa pressão, essa competitividade, e isso cai nas nossas costas também, né? Porque o aluno que não consegue passar no Enem, o aluno que não consegue passar num pré-militar, para um militar, né, para um concurso militar, a gente acaba tendo também essa pressão de, poxa, eu não fui um bom professor, o diretor que cai nas nossas costas. Então, tem toda essa cobrança, né, por resultados e metas e essas comparações constantes. E aí cria um ambiente de alta pressão para o professor e para o aluno, né? Então, aqui, essa imagem aqui que eu trouxe, eu acho que traduz bem o que é o que a gente sente, né, que acaba acontecendo muito com a gente, que é o peso dessas demandas excessivas. A gente enfrenta muitas demandas, né, a adaptação a novas metodologias, que acontece muito disso agora. Então, depois da pandemia, a gente viu os sistemas de ensino estão trazendo plataformas cada vez mais com mais tecnologias, né? E a gente tem que enfrentar essa demanda, porque a gente tem que se adaptar a isso, e aí é diário online, agenda online, e tudo isso a gente tem que aprender, tem que entender como funciona, né? Tem que trabalhar com a gestão de conflito que acontece dentro de sala de aula, e hoje em dia a gente sabe que as crianças e adolescentes trazem coisas lá de fora para dentro da escola, e a gente tem que acabar resolvendo isso também. Né? A gente tem que ser o apoio socioemocional para os alunos, porque a gente sabe que as famílias hoje, infelizmente, são muito ausentes, né? As babás eletrônicas, os celulares, eles estão levando as crianças para outro lugar, e a gente precisa resgatar isso. Então, a gente acaba tendo esse apoio socioemocional também, né? Burocracias administrativas e atualização constante. E aí, quando essas demandas ultrapassam os recursos disponíveis, o esgotamento se torna inevitável. Fora que eu coloquei aqui demandas de pessoas que criam leis, né? De que pessoas que nunca estiveram em sala de aula, mas que criam leis absurdas, dizendo que a gente tem que dar conta de situações, né? Vocês viram aí a nova lei da inclusão, que trouxe uma demanda, mais uma demanda para a gente dentro de sala de aula, dentro da escola, e a gente vai ter que dar conta, né? Eles acham que a gente vai ter que dar conta, mas a gente sabe, só a gente que está ali no chão da sala de aula,
A gente sabe o quanto isso é difícil, né, gente? E aí, quais são essas consequências desse estresse, dessa ansiedade? A gente começa a sentir um esgotamento profundo, né? Quando chega na terça, quarta-feira, a gente já está extremamente cansado, né? Tá aquela sensação de vazio, uma exaustão emocional, e a gente acaba perdendo o sentido do nosso trabalho, e a gente sabe que eu, pelo menos, quando eu fiz, assim que eu me formei, eu tinha, ainda tenho, né? Claro, mas assim que o docente começa, ele vem com uma motivação, ele vem com um amor completamente diferente, né? E aí vai perdendo esse sentido ao longo do tempo, se a gente não souber administrar isso, né? A desmotivação, que traz essa redução desse entusiasmo, da criatividade e da conexão com a missão de educar, porque educar não é para qualquer um. Está dentro de uma sala de aula com 40 alunos, né? Não é para qualquer um. A gente fala isso. Tem que amar, tem que gostar sim, tem que se dedicar sim. E não é fácil, mesmo com todo esse amor, a gente manter isso dentro de uma sala de aula por todo o ano letivo é difícil, eu sei que é, né? E tem os impactos físicos também, além disso tudo. Já entram as insônias, as dores crônicas, problemas cardiovasculares, sistema imunológico, né? A gente começa a ficar muito doente o tempo inteiro. Então, são essas consequências desse estresse, né? E esses efeitos, eles não prejudicam apenas o desempenho em sala de aula, mas também afetam profundamente as relações familiares e a nossa qualidade de vida. E a gente não pode viver assim, né? A gente tem que saber como que a gente modifica isso. A gente não tem como carregar todas essas demandas nas costas e a gente acabar com o nosso bem-estar, né? A gente tem que resgatar o nosso prazer, o nosso amor pela docência e de um jeito leve, né? A gente não pode trazer um fardo pesado para as nossas costas, tem que ser leve. E qual é esse impacto em cadeia, né? Na sala de aula, a redução da paciência e da empatia com os estudantes, a gente acaba, quando a gente vê, a gente já falou uma coisa que, caramba, meu Deus, eu não devia ter falado isso. Claro que a gente acaba, pede desculpa, a gente conversa com a criança depois, mas a gente pode acabar, sim, sendo meio perdendo a paciência e perdendo a empatia com os estudantes. A gente tem dificuldade de concentração, de planejar, né? A gente já não tem mais aquele ânimo de fazer um planejamento bacana, diferente. Então, tudo começa a impactar. E a gente não consegue menos inovação nas práticas pedagógicas, né? A gente deixa de trazer uma aula diferenciada, uma aula lúdica, e a gente começa a trabalhar no automático, naquele cospe-giz, né, que a gente fala na escola, a gente fala muito do cospe-giz, que é aquele trabalho automático, tradicional, né, que não é o que impacta a criança. A gente sabe que o que impacta, foi o que eu falei do cérebro, ele aprende com prazer, e não com essas aulas teóricas extensivas e cospe-giz, né? Ei, você Oi? consegue só expandir a tela do Canva? Que tá pequeno ainda a apresentação, não tá dando para enxergar direito? Pronto. Isso, muito obrigada. E aí em casa, né? Qual é o impacto que a gente traz para a nossa casa? A gente começa a ficar irritado com as famílias, com as nossas famílias. A gente começa uma ausência emocional nos nossos relacionamentos, porque a gente não consegue dar conta de tudo. E a gente tem dificuldade de aproveitar momentos de lazer. E, com certeza, isso não é bom para o nosso bem-estar, que é o tema do que a gente está falando, né? E aqui eu trouxe as pirâmides das necessidades de Maslow. Não sei se todo mundo conhece, né? Mas essa pirâmide é uma ferramenta que ajuda a gente num processo de autoconhecimento. É importante que a gente entenda, né? Identifique todas as nossas necessidades, né? E vocês podem ver que ela é uma pirâmide aqui embaixo, tá vendo? As necessidades fisiológicas que são a base, e aí depois nós subimos para necessidades de segurança, as necessidades sociais, de relacionamentos, de autoestima, e depois, lá no topinho, a necessidade de realização pessoal, né? Então, é importante que ela ajude no processo de autoconhecimento, principalmente na identificação e compreensão dos fatores que despertam a motivação em cada um de nós, né? Para nos mantermos motivados e focados nos objetivos, nós temos que saber o que impulsiona a gente, o que está impulsionando a gente nessa direção.
E aí, a motivação, gente, é a razão emocional para agir, né? Então, quando a gente está motivado, a gente age emocionalmente. Então, é muito bom a gente estar motivado. Como eu falei, o cérebro ele aprende com emoção, ele aprende com prazer, né? E essa motivação a gente só leva com prazer também, né? Se tiver esse prazer de fazer isso, é uma razão emocional que a gente acaba agindo. E lá no filme, no clássico do filme da Alice no País das Maravilhas, a gente tem que saber para onde vai, né? Porque senão, foi o que o gato fala, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Então, é importante que a gente entenda essa pirâmide para a gente saber as nossas necessidades, né? O que motiva a gente a estar buscando todas essas necessidades para a gente continuar, a gente ter um objetivo a seguir e a gente saber para onde a gente vai, né? E quais as práticas de autocuidado que são importantes para os docentes, para os educadores que trabalham em sala de aula, né, que trabalham dentro da escola. É importante que a gente aprenda a cuidar de si para depois a gente cuidar do outro, né? Não tem como a gente cuidar de uma pessoa que a gente não está bem. Então, a gente, antes de tudo, a gente precisa estar bem para a gente poder cuidar do outro. E aí, eu trouxe 3 práticas, né? Que uma mindfulness e a respiração, que são práticas de atenção plena que ajudam a reduzir a ansiedade e aumentar uma clareza mental. E, gente, mas eu não tenho tempo, eu não consigo. Mas mesmo 5 minutos por dia vão fazer uma enorme diferença. Então, assim, busquem, eu vou colocar mais à frente nos slides, nós temos alguns aplicativos que ajudam a gente nessas práticas, né? Que são muito bacanas. Inclusive, eu já baixei alguns deles e, assim, me ajudam muito. E 5 minutinhos, não precisa meia hora, 40 minutos de prática, não. 5 minutos já vão fazer uma enorme diferença, né? Exercícios físicos. É importante, eu sei, gente, eu digo assim, por experiência própria, porque eu também sou uma pessoa avessa a exercício físico, né? Mas as atividades físicas, elas regulam e liberam endorfina, né? Que é o hormônio que nós temos no nosso cérebro, e aí vai melhorar o nosso humor e fortalecer o nosso corpo contra o estresse. Então, se a gente estiver praticando uma atividade física, busque alguma coisa que você goste, né? Não precisa ser uma musculação, não precisa ser academia, não precisa ser... Não, tem bicicleta, tem caminhada, vai caminhar na beira da praia, quem mora próximo à praia, vai fazer canoa havaiana, stand-up, tem várias opções, né? A gente tem várias opções com coisas que a gente pode ter prazer de fazer. Então, é importante que a gente tenha essa questão do exercício físico também. Outra coisa, pausas e tempo para si. Gente, hoje, um momento de descanso não é luxo, é necessidade. O nosso corpo precisa descansar. Porque se a gente, nosso corpo é nossa mente, na verdade, né? Se a gente não tiver essa pausa e esse tempo para a gente, em algum momento o nosso corpo vai fazer você parar, né? Então, é importante que a gente reserve tempo para hobbies, leitura, ou simplesmente para não fazer nada. Mesmo que a gente fique em casa, deitado, olhando para o teto, você precisa desse tempo às vezes, né? Então, reserve esse tempo para isso, faça crochê, pinte, borde, leia, né? Ou simplesmente não faça nada. Mas você precisa, sim, ter uma pausa e um tempo para a gente. Não tem como a gente ficar ligado no 220 o tempo inteiro. E aí, eu trouxe para vocês, para mostrar para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, eu fiz esse controlezinho aqui, porque os meus atendimentos são com crianças e adolescentes, né? E aí eu trabalho muito com eles isso aqui, que são as coisas que eu posso controlar. Mas não só os adolescentes precisam entender isso, a gente, enquanto adulto, também, porque a gente traz muito isso para a gente, da gente querer controlar o que não está no nosso poder, né? Então, essa é uma das premissas mais poderosas e práticas, tanto da psicologia, especialmente da TCC, que é a abordagem que eu trabalho, né, quanto da filosofia antiga, principalmente o estoicismo, que é entender e aceitar o que está fora do seu controle. Gente, isso é fundamental para a gente começar a controlar a nossa ansiedade e a nossa frustração.
né? Então, aqui do lado, eu coloquei todas as coisas que a gente consegue controlar. As minhas atitudes eu posso controlar. A atitude do outro, não posso. As minhas palavras eu controlo. As minhas ações, minhas decisões, meus pensamentos, meus erros, minhas crenças e meus valores. Isso aqui é importante pra caramba, porque a gente vê hoje, infelizmente, né, nas redes sociais, a gente vê uma intolerância absurda, porque o que eu acredito, eu acho que eu tenho que enfiar a goela abaixo do outro também, que o outro tenha que acreditar naquilo, porque aquilo é o certo, e não são as minhas crenças, são os meus valores. Né? Eu não posso obrigar ninguém a nada, e a gente precisa controlar isso, e tem muitos adultos que não controlam isso. Onde eu devo investir a minha energia? Sou eu que controlo isso, ninguém faz isso por mim, né? E o meu esforço. Então, tudo isso aqui, olha, todas essas coisas, é tudo o que eu posso controlar. Por isso que eu fiz esse controle, porque as crianças e adolescentes eles precisam pegar, né? Eles não têm fazer comparações como a gente faz com adulto. Então, eu fiz o controle para eles entenderem que são coisas que eles conseguem controlar, né? Então, ao reorientar essa energia e atenção para o que está no seu controle, você consegue reduzir a ansiedade e você substitui aquela ruminação inútil pela ação produtiva, ao invés de você ficar pensando, ai, caramba, mas fulano fez isso, fulano tinha que fazer aquilo. Então, você vai produzir, ao invés de você ficar ruminando aquilo, você diminui a sua frustração. Você cultiva uma aceitação. Se frustra menos porque você não exigiu o impossível de uma pessoa. Às vezes você está exigindo coisa que a pessoa não vai conseguir. Né? Então, a gente tem que aprender também a diminuir essa frustração, entendendo todas essas coisas que eu consigo controlar, o que eu posso controlar. Então, em essência, a prática de identificar o controle é um ato de autocuidado mental, separando responsabilidade, que é o que eu faço, do resultado, que é o que o mundo entrega. E qual o papel da escola nesse bem-estar docente, né? Porque a gente falou de como que o professor se sente e como que a escola pode trabalhar com isso. Oferecendo suporte pedagógico, sempre, né? São programas de formação continuada, então é ideal que sempre tenha reuniões, planejamentos, nos conselhos, a gente sempre está conversando com os professores e buscando uma melhor maneira de orientá-los para todas as demandas que acontecem dentro da escola. Mentoria entre pares, recursos didáticos adequados reduzem a sobrecarga. E, principalmente, que também é importante e que hoje já é lei, mas, infelizmente, nem todas as escolas têm, que é um programa de suporte psicológico. Gente, dentro de todas as escolas tem que ter um psicólogo. Tem que ter. Para a equipe e para os alunos e para fazer uma orientação parental também, né? Então, é importante que tenha todo esse suporte dentro da escola. Mas as políticas favoráveis, quais são essas políticas? Carga horária justa, valorização salarial, espaços de descanso e flexibilidade são essenciais, né? A gente percebe também que, por exemplo, as escolas acabam bombardeando com muitas demandas de aulas e de aulões, e de, às vezes, eu vejo aqui escolas que, meu Deus, tem aula aos domingos. E, assim, não é nada justo isso com o professor e também não é justo com os alunos, que a gente falou da questão da competição lá atrás, né? Nos slides anteriores. Então, é importante ter essa flexibilidade, porque todo sábado ter aula, às vezes sábado e domingo, então não é uma coisa bacana. E um ambiente saudável, que é uma cultura de respeito, comunicação transparente, o que eu vejo acontecendo muito em escolas que os professores ficam insatisfeitos é uma falha de comunicação, né? E é importante que essa comunicação seja transparente, que nessas formações, nessas reuniões, que os coordenadores e diretores estejam abertos para ouvir o que o professor tem a dizer, né? Não só lá na escola, eu costumo fazer pesquisas com os professores, né? E aí, vamos fazer mas o professor não vai querer falar. Tudo bem, então a gente faz uma pesquisa no Forms, o professor não precisa se identificar e ele vai colocar ali o que o coração dele estiver sentindo, né? Então, é importante a gente ouvir o que o professor tem a dizer,
até porque muitas vezes essa política participativa dentro da escola, o professor vai trazer muita ideia bacana, então se o diretor e a coordenação não estiver disposto a ouvir, ele vai deixar de ganhar coisas, né? Ele vai deixar de crescer. Então, se a gente ouvir, tiver essa cultura participativa, é importante. Então, essa comunicação transparente é de muita valia, né? E celebração das conquistas cria um clima produtivo. Quais são as estratégias integradas para o bem-estar, né? O autocuidado individual, que são as práticas de saúde física e mental, nós falamos um pouquinho de cada um deles já. O desenvolvimento contínuo, que é a formação e a valorização profissional permanente, porque não adianta a gente começar o ano, faz uma reunião, depois fica o ano inteiro sem fazer reunião, sem ouvir o professor, sem conversar, sem saber o que ele está precisando, né? Então, a sobrecarga vai vir se ele não tiver essa conversa diária, semanal, seja, né, o mais rápido possível. Não pode ser uma coisa só de tempos em tempos. Um apoio coletivo, a rede de suporte entre colegas e gestores, porque, na verdade, não pode ter essa divisão dentro da escola, né? Eu sou o gestor, você é o meu funcionário, você está aqui embaixo. Não. A gente tem que andar lado a lado para que as coisas funcionem, né? Então, é importante essa rede de suporte, um está ajudando o outro, um está cooperando com o outro o tempo inteiro. E as políticas institucionais são estruturas e recursos organizacionais favoráveis, porque não adianta você exigir, e você não dá uma estrutura, não dá um recurso correto para o profissional trabalhar. Então, o bem-estar docente ele é uma responsabilidade compartilhada. Não é só o professor que tem que buscar isso, né? É o professor, é a equipe escolar e são as políticas educacionais. Foi o que eu falei, não adianta a gente dar várias demandas ao professor e não dar os recursos apropriados para ele trabalhar. Aqui, eu trouxe algumas ferramentas digitais que podem ser utilizadas para auxiliar no bem-estar docente. Primeiro, terapias online. Quantos de vocês aqui fazem terapia? É importante que vocês busquem terapia. E a gente sabe, foi o que eu falei, das demandas do professor, né, da carga horária altíssima, às vezes de manhã, de tarde e de noite trabalhando. Mas a terapia online é uma excelente ferramenta para isso, porque vocês, no tempo de vocês conseguem, dentro da casa de vocês conseguem fazer terapia, né? Vocês não precisam se deslocar, vocês podem fazer da onde vocês estiverem, ou do celular, ou do laptop. Então, é importante que vocês façam essa terapia, tá? Ah, Renata, mas eu não sei onde fazer. O Startup PC tem. Então, entre em contato com as meninas, né, no nosso grupo pelo Instagram. Nós temos terapias online para vocês. Então, elas oferecem acesso remoto e flexível para educadores, que é o que a gente precisa, né, essa flexibilidade de horário, de dias. Então, mas não deixa de fazer, porque o que a gente percebe muito graças a Deus, isso aí está melhorando, né? Mas antigamente era aquela coisa, eu vou fazer terapia para quê? Eu não sou doida, né? Então, tinha muita gente ainda com esse preconceito, né? Com a psicologia, com a terapia, e hoje, graças a Deus, isso está mudando, né? Porque a gente tá vendo o quanto essas demandas estão tão crescentes, né? Tanto para adultos quanto para crianças e adolescentes. Então, é importante que a gente dissemine isso, que a gente popularize isso, porque não é uma coisa que só um grupo de pessoas precisa, né? Na verdade, a terapia ela é para todo mundo. Então, a gente precisa se ajustar e conseguir fazer terapia, sim, porque muitas vezes a gente não consegue sozinho, e não é problema nenhum isso, sabe? Tá tudo bem você pedir ajuda, não deixe de pedir ajuda, não deixe de conversar. Então, procure sempre uma pessoa especializada para isso, tá? E aqui eu trouxe alguns aplicativos para gestão do tempo também, uma coisa que eu uso muito, todos esses três aqui que eu coloquei, que é o Google Calendário, né? Então, sempre lá eu vou abrir, quando chega no domingo, eu já abro para saber da semana o que eu vou ter, e aí ele me avisa 10 minutos antes do evento,
o Google Calendário, ele manda uma mensagem no celular avisando que está chegando próximo daquele horário, né, daquele evento que eu tenho. Então, é importante a gente se organizar, gente. A organização é o que ajuda a gente nesse bem-estar, nessa questão do gerenciamento do bem-estar. Tem o Notes também, que é o que eu tenho no celular, e tudo eu coloco ali para não esquecer, tudo que eu preciso, aí depois eu vou ticando, que eu já fiz. E o Trello, que também é um aplicativo que ajuda na questão de organização, e é muito bacana, né? A gente consegue até colocar várias pessoas no mesmo aplicativo, para a gente ir selecionando o que um já fez, o que é para fazer. Então, são 3 aplicativos que eu super indico para vocês, para a gente começar a se organizar, porque se a gente não estiver com a cabeça organizada, nada vai fluir, né? Então, a gente precisa, para melhorar essa produtividade diária aí, eu indico esses 3. Claro que tem outros, tá? Mas aí eu não teria como colocar todos aqui, eu coloquei só alguns, e aí vocês podem buscar também o que vocês se sentirem mais à vontade e mais confortáveis, tudo bem? Oi, Rê, olha só, o pessoal está perguntando o nome do último aplicativo que você mencionou, para você repetir os 3. Esse aqui, ó, é o Google Calendário, eu tenho 31 aqui, o Google Calendário. Esse daqui é o Notes, que a gente normalmente em todo celular tem, já vem no celular mesmo. E esse aqui é o Trello, Trello, Trello. Eles são muito bacanas e ajudam muito a gente nessa questão de gerenciamento do tempo, tá? E aqui, gente, esses 2 aqui são os queridíssimos do momento, né? Acho que todo mundo já conhece. E são tecnologias que vieram a nosso favor também, a favor do docente, do professor, né? Claro que a gente não pode usar o copia e cola, né? A gente, tudo o que acontece, tanto no Gemini, esse aqui, ó, é o Gemini, e esse aqui é o ChatGPT. Então, são 2 aplicativos de inteligência artificial, né, que vão aprimorar o aprendizado e o nosso desenvolvimento profissional. Então, tudo a gente... Pode falar. Estou perguntando também o aplicativo de meditação que você tinha falado, que você já usou. Então, tá aqui, eu vou falar, é depois desse. Esse está aqui de baixo, ó. Tá bom. Vou chegar lá. Então, esse aqui é o Gemini e esse aqui é o ChatGPT, tá? Então, esses 2 queridinhos são os queridíssimos do momento, mas eles não servem só para fazer edição de fotos, eles servem para muito mais do que isso. Planejamento, a gente consegue fazer por eles, mas claro que eles não conhecem os nossos alunos, eles não conhecem o nosso método de trabalho. Então, tudo a gente consegue colocar nos prompts, né? A gente que vai criar o prompt para colocar como o que a gente quer, colocando lá direitinho como que a gente quer que funcionem as coisas. Por exemplo, crie um planejamento para a turma de 5º ano do ensino fundamental sobre sistema solar, que contemple atividades e ideias para experiências científicas. Aí ele vai trazer aquilo tudo ali para você, entendeu? Então, assim, a descrição tem que ser o mais descritivo possível, né? Vocês têm que colocar no prompt do Gemini ou do ChatGPT tudo bem descritinho, para que turma que é, para, por exemplo, até atividades para alunos com TDAH, flexibilizados. Gente, tudo o Gemini e o ChatGPT podem ajudar a gente nisso. Então, eles vieram para nos ajudar, para tirar toda essa carga também que a gente tem nas nossas costas, de ter que fazer aquele planejamento extenso, de várias coisas. Então, assim, eles ajudam muito, mas foi o que eu falei, não pode ser copia e cola, né? A gente tem que saber o que a gente vai pedir para eles também trazerem uma aula bacana e que esteja ao nosso contento e que a gente consiga fazer. Não, também não pode botar nada muito fantasioso que a gente não vai conseguir concluir com as crianças, né? Então, é importante que vocês saibam como colocar, como redigir o prompt direitinho, para que o Gemini e o ChatGPT tragam
essa aula, né, esse planejamento, até projetos, tudo a gente pode criar por aí, tá? E aí, esses últimos aqui são os aplicativos de autocuidado e redução do estresse, que é o Calm e o Headspace. São dois aplicativos muito bacanas e eles trabalham com mindfulness, né, respiração. Eles têm meditação guiada. Então, você coloca num fone, você deita, relaxa, toma um banho, relaxa, bota o fone e deixa ele rolar. Isso vai reduzir o estresse, vai promover um bem-estar maravilhoso, porque a gente escuta, sabe, fica ouvindo lá no fundinho, assim, aquele fundo de natureza ou de cachoeira, e aí a pessoa vai falando o que você deve fazer, como você deve ficar. Isso é muito legal, tá? Então, esses dois aqui eu também recomendo, que é o Calm e o Headspace, para a gente trabalhar essa questão do autocuidado e a redução do estresse, porque ele tem meditação guiada, ajuda no sono, no relaxamento, tem histórias para dormir também, é muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá? E professores saudáveis transformam vidas, né? A gente sabe o quanto essa profissão é uma profissão maravilhosa, que, infelizmente, hoje em dia, poucas pessoas querem investir na docência, né? Poucas pessoas querem fazer pedagogia, muitos desistem no meio do caminho por conta de todas essas demandas que nós temos na escola hoje, todo esse mal-estar causado, né? Temos questão de burnout também, do professor que não consegue administrar todos esses sentimentos, e gente, não é besteira, não é mimimi, tá? Acontece sim, é muita demanda, então a gente precisa, sim, se cuidar para cuidar do outro, tá? Então, investir no bem-estar docente não é apenas cuidar dos profissionais, é garantir que cada estudante tenha acesso a educadores presentes, motivados e capazes de inspirar. Juntos, nós podemos construir escolas mais humanas e acolhedoras, que foi o que eu falei. Isso aqui não é só para o professor fazer, isso aqui tem que ter toda uma gestão, né? É uma rede de apoio, não é só o professor. Tem a gestão da escola, tem a equipe escolar, o professor, porque a gente sabe todas as demandas que nós temos, tá? Então, eu vou finalizando a minha palestra por aqui. E aqui, o meu muito obrigada. Deixo para vocês o meu Instagram, que é @psirenataoliver, tá? Qualquer dúvida, agora nós vamos abrir para as dúvidas. Deixa eu parar de compartilhar aqui para ver vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat, ou então abrir o microfone para falar. Pode perguntar, Nô. Boa noite, que palestra incrível, maravilhosa. Eu estava super concentrada, porque o áudio estava muito abafado, mas incrível o conteúdo que você traz, super gratificante ouvir sua palestra. Eu fiquei com duas questões, dentre várias, mas eu vou pedir só duas. A primeira questão, quando você fala que em toda escola é obrigatório tem a obrigatoriedade de ter psicólogos para apoiar os profissionais. Qual é a realidade disso nas escolas particulares e escolas públicas, né? E a segunda, eu posso esperar você falar, depois eu faço a segunda, ou você quer que eu fale logo? Sim, não, eu posso falar e depois você faz a segunda pergunta. Então, Pronto, vou aguardar. na verdade, isso já é lei, né? Só que, infelizmente, a gente sabe que no Brasil muitas leis não são cumpridas, até por falta de informação e de conhecimento dos gestores escolares, né? Por exemplo, eu trabalhei numa escola como orientadora pedagógica alguns anos atrás, em 2018. E aí eu conversei com a gestora lá, que eu falei que tinha lei, que tinha que ter o psicólogo dentro das escolas, né? E aí ela falou que, infelizmente, não tinha, que ela já tinha solicitado isso para a Secretaria de Educação, mas que eles não tinham enviado ainda, né? Então, assim, é uma luta grande, né? A gente precisa
ter uma mobilização geral, principalmente na área da educação, porque é importante ter o psicólogo dentro da escola, porque são demandas pesadas, são demandas que precisam, sim, de um psicólogo dentro da escola, para ajudar os professores, para ajudar a equipe pedagógica, a orientar os pais, né? Eu tive, por exemplo, essa semana, eu recebi pais na escola que falaram para mim, Renata, eu vim conversar com você porque eu já não sei mais o que fazer. Então, assim, as famílias hoje estão precisando de ajuda, sabe? Na verdade, foi por isso que eu comecei a fazer psicologia, porque eu já tenho a escola há 19 anos, e eu fui vendo que de lá para há 19 anos atrás era uma realidade completamente diferente da que é hoje, né? E hoje tem acontecido isso, os pais estão sem saber como proceder com os filhos. Nós tivemos várias abordagens da pedagogia entrando, né, nesse meio, e uma delas foi a disciplina positiva, só que os pais, o que tem acontecido? A gente percebe que muitos pais são especialistas em Facebook e TikTok, e eles não buscam cientificamente como funcionam as coisas, né? Então, eles acham que disciplina positiva é ser permissivo, e não é. E aí a gente recebe essas demandas dentro da escola, dessas crianças e pais que trabalham com disciplina positiva, né? E aí a gente tem que ressignificar tudo isso e mostrar para os pais que não é desse jeito. Então, na verdade, essa lei, Norma, ela já existe, sim. Me desculpa, eu não tenho o número da lei aqui, mas já é realmente uma lei que deve ser Mas cumprida. o que falta para que as escolas e os professores reivindiquem esse direito? Porque é uma necessidade, como você bem concluiu. Profissionais saudáveis contribuem para uma sociedade saudável. A base, o alicerce do conhecimento está no professor. Não tem um profissional que não tenha passado por um professor. Pode ser muitas outras profissões, a gente não obrigatoriamente tem que passar, mas o professor, ele é obrigatório se passar pelo professor. Como fica essa questão dos professores, né? E aí vem a segunda pergunta. Você falou de ansiedade, eu gostaria que você falasse um pouco sobre depressão, Sim, se então. possível fosse. E quais são os recursos, de que forma pode ser abordado, como você abordou bem, como tratar a ansiedade em relação à depressão, como tratar a depressão que você iria sugerir. Obrigada. Então, a depressão a gente sabe que é o mal do século, né? Já tem esse bordão aí que a depressão é o mal do século, e a gente percebeu isso principalmente depois da pandemia, o quanto isso está aqui, do nosso lado, né? Antigamente a gente via uma ou outra pessoa com depressão, e hoje em dia já é uma coisa muito fácil de encontrar, né? Dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente, a gente tem muitas pessoas com depressão. E a depressão, Norma, assim, a gente pode amenizar, mas só um profissional para te ajudar com isso, né? Então, essas práticas de bem-estar, elas vão ajudar muito na depressão. Só que só um profissional em terapia, você precisa estar fazendo terapia para que isso vá amenizando e vai te deixando de te causar sofrimento. Porque a depressão é uma coisa que traz muito sofrimento para o ser humano, né? E o terapeuta ele vai te ajudar a ressignificar isso, né? A trazer uma realidade diferente para a sua vida hoje. Porque a depressão não é mimimi, ela existe sim, ela está aí, né? E a gente precisa aprender a trabalhar isso. E o terapeuta vai ajudar muito a fazer isso. Mas também essas técnicas de relaxamento, né, de bem-estar que eu passei para vocês, elas ajudam muito. E como ajudam? Né? É aquele básico que sempre funcionou. Família, espiritualidade, isso também ajuda bastante, né? Você ter fé, você acreditar em alguma coisa, se apegar àquilo. Então, independente da religião, a gente precisa estar com a nossa espiritualidade em dia, né? Contato com a natureza. Uma das coisas, por exemplo, eu vou apresentar meu TCC agora, dia 10 de dezembro, e o meu TCC fala sobre isso, sobre o uso excessivo de telas, o emparedamento da infância. Então, hoje, a gente vê muitas crianças Desculpa, você pode repetir o que você falou? Que o uso excessivo de telas? e o emparedamento da infância. Emparelhamento? Emparedamento. E aí, mas por que essas crianças estão emparedadas? Porque elas ficam dentro de sala, dentro do quarto,
dentro da sala de casa só com o celular. Elas não têm mais contato com a natureza. E será que isso tem acontecido só com as crianças? Acontece com a gente também, né? Então a gente não bota mais o pé na areia, o pé na grama, a gente não deita mais para contemplar as nuvens, a gente não acorda e vê, meu Deus, que céu lindo, Deus, obrigada por isso, sabe? Dificilmente, porque o nosso dia a dia é tão corrido e aí a gente esquece de contemplar as belezas da natureza, né? Então, são essas coisas, é esse básico que normalmente a gente tinha muito antigamente, hoje a gente não tem mais, né? De ser grato, de agradecer ao Criador por tudo que nós temos todos os dias, né? A gente acordar de manhã é um milagre, a gente acordar todos os dias é um milagre. Então, por que a gente não agradece por isso? Por que a gente não olha para o céu e fala, caramba, que imensidão, sabe? E eu estou aqui, eu tenho vida para viver isso. E por que eu estou só ou procrastinando, ou eu estou só reclamando de tudo, eu estou só pensando coisas ruins, trazendo pensamentos negativos? Então, são coisas, são esses básicos que a gente precisa trazer para a nossa realidade, trazer para o nosso dia a dia. É você acordar de manhã, é você ter um tempo de tomar um café com calma, sabe? Não você engolir, sair correndo, penteando o cabelo na rua para ir para o trabalho. Então, assim, são coisas que a gente precisa trazer. Sei que é difícil, volto a falar, né? Nem todo mundo consegue esses momentos, mas não precisa demandar muito tempo. Mas são coisas pequenininhas que a gente vai acrescentando no nosso dia a dia, que isso vai trazendo, melhorando esse nosso estado de depressão, né? Junto com a terapia, que vai ajudar a gente a sair dele. Grata, minha querida, parabéns pela palestra, foi super enriquecedora, viu? Obrigada, Pena Nora. que rápido, só foi um dia. Mas vão vir outras. Continue acompanhando o Startup PC, que a gente vai estar sempre fazendo, tá? Tinha uma outra pessoa com a mão levantada. Queria fazer uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Não, acho que era a Norma só. Pelo menos que eu vi aqui. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu deixei aí também meu Instagram, gente. Se vocês quiserem me chamar por lá, pode chamar e perguntar, tá bom? Consegue colocar o link lá no chat, Rê? Coloco sim, tá? Vou Só colocar. teve uma questão, Renata, que eu perguntei, aí a gente acabou entrando na coisa da depressão, em relação a o que falta para que os profissionais Assim, ou o sistema faça essa mudança, já que existe uma lei, para que isso se torne real, né? Já que você finalizou com a sabedoria da frase, né? Profissionais saudáveis, uma sociedade saudável. O que está faltando para que essa lei aconteça? Os profissionais, os professores não sabem que existe, eles não estão se mobilizando. O que acontece para que isso realmente venha acontecer? Obrigada. Então, eu acho que são várias situações, né? Uma, eu acredito que seja a questão de verba, porque são profissionais que não estão dentro da escola, né? Por exemplo, como eu falei, eu trabalhei como orientadora pedagógica na escola e são profissionais da pedagogia que vão para a orientação pedagógica, né? E muitos nem tinham pedagogia. Muitos eram só do curso normal superior. Então, para poder pagar menos, né? Era rede pública, não era rede particular. Então, eu acredito que seja também essa falta de verba. E outra, eu acho que é boa vontade dos políticos de entender, né? Porque saber, eles sabem que a lei deve funcionar, mas eu acredito que a boa vontade também deve existir, né? E a pressão dos profissionais também. A gente tem que se juntar e pressionar para que a sociedade, senão a lei fica lá e não engavetada, né? Pois Obrigada. colocar esses deputados aí para trabalhar a nosso favor, né? Também. Então, Pessoal, gente. pessoal, eu vou estar compartilhando aqui a lista de presença com vocês, tá? A palavra-chave é bem-estar. A gente anda tendo algumas pessoas vêm relatando que a gente não está conseguindo acessar a lista de presença. Se acontecer a mesma questão, a gente lança lá no grupo só o link
tá? Mas a palavra-chave vocês conseguem aqui, tá? Então, eu vou estar reforçando lá, o link é o mesmo, pessoal. É isso que eu ia até explicar, se eu não me engano, acho que a Van tinha perguntado, o link para a lista de presença é o mesmo, só muda a palavra-chave. Quem participou da última palestra, a gente falou a palavra-chave, e agora a palavra-chave é bem-estar. Então, só para a gente ter esse controle. Tá? O link está lá no grupo. Tá? Se você não está conseguindo acessar agora aqui pelo chat, você tenta acessar lá o link no grupo, que é o mesmo. Tá bom? E aí a palavra agora é bem-estar, dessa palestra da Renata. Tá? Então é isso, pessoal. Uma excelente noite, muito obrigada. Agradeço mais uma vez a todos que ficaram aqui, né? Nós tivemos o dia inteiro de palestras, e aí agora finalizando, mas amanhã nós temos mais, tá bom? Aguardo todos vocês aí nas próximas palestras. Muito obrigada pela participação de todos. Uma excelente noite para vocês, um bom final de semana. Obrigada, Emanuele. Obrigada, Gabriel, pelo suporte. Nós Até. também Tamo junto, agradecemos Renata. muito você, Renata, por essa palestra incrível, por trazer tantos pontos de vistas assim tão enriquecedores, por já ter esse repertório aí de já estar há muito tempo, nessa lógica de escola, tá aí gerindo uma escola e poder trazer isso para a gente, foi muito enriquecedor. E a gente aguarda que todos continuem aí. Amanhã tem mais palestras legais, que vocês possam continuar aí acarretando essas coisas que a Startup Se ela está promovendo para contribuir para a formação de vocês. Isso aí, é o que eu falo, né? Só quem está no chão da sala de aula, da escola, sabe como são as suas demandas. E aí, a gente está aí há 19 anos nessa luta, mas é um prazer maravilhoso viver isso, viver tudo isso. Eu amo a escola. Gente, obrigada mais uma vez, tá? Uma excelente noite para vocês. Tchauzinho. Tchau.
Vocês. Eu como? É só vocês que eu isso. Diz meu chato que quando acabar lá a nossa oração, eu já estou chato. Muito difícil. Não comeu. Como é que não comeu? Não, comida, comida. Não comi de manhã, cozido. Comida, comida. Comeu, é. Eu molhei, eu pôr o salzinho lá. Tá, 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 tá. É, isso aí. Ó, não vou pegar, não. Hora que eu der essa panela aí do bar, você vai ver, né? Eu já falei. Ah, não, o fundo não pode ser. Bem o vídeo do tipo, ele está sujo, não está cagado. Eu sei que está determinado demais, mas é porque tem medo de cair. Agora que vai cair, ó. Agora que vai cair. A gente vê que tem uma xícara. Está até fermentado, porque está vendo. Ó, falar para para mais do que esterilizar. É você ver que tem alguma coisa aqui embaixo. Alguém vem perto. Bom, eu não falei, eu falei. Mas deixa. Olha livro, hein? Deixa. Olha livro, hein? Agora segue livro. Segue livro. Eu faço mal prazer. Deixa, agora fico sem chave. Vou fazer outro livro. Não, só um livro. Vai fazer outro. Ou não? Por quê? Mano, fico triste do jeito dele. Vai queimar a mão também. E da senhora tem que ter da senhora, hein? Como é que é? É só fazer outro agora. Não, você falou um negócio aí. É só fazer outro. Não, antes de. Eu falei que a senhora quer do jeito da senhora. Então não chega no consenso. Não tem que ser dele. Ué, a gente tem que querer o jeito da gente. Então, ele também. Mas ele não tem nada com as coisas que é meu, né? Se for dele, faz do jeito dele. Se for meu, deixa do meu jeito.
Dando jornal. Dando jornal. Sem informações. Sensacional. Se ligando. De 2020 para cá, o Avante aumentou o número de vereadoras em 60%. Correu bastante. De prefeitas eleitas avançou em 50%. As mulheres também já sabem. A dúvida entre direita e esquerda, melhor mesmo é seguir em frente, seguir avante.
Jornal Nacional está começando com as principais notícias do Brasil. Olá, boa noite. O presidente brasileiro se mostra otimista depois de o americano sinalizar que pode rever as taxas sobre exportações do país. Na Argentina, a emissão de parte do comércio tem impacto direto na política econômica do caviar. São Paulo, um ato na Catedral da Sé marca os 50 anos da morte do jornalista Vladimir Herzog. Um achado inédito na Amazônia, pesquisadores apresentam pegadas de dinossauro em Guarani. A seleção E os gols da rodada do Brasileirão. o Jornal Nacional está começando. Está previsto para amanhã o encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump. Deita aí, deita. Eles estão na Malásia para uma cúpula dos países do Sudeste Asiático. Ao hotel, na escola. Hotel? Olha, fazendo uma apresentação na escola. A Luzia mandou. Está sem som. Logo que decolou para a Malásia, o presidente Donald Trump foi perguntado se vai se encontrar com o presidente. Ele é todo. Olha como é que ele requebra. Questionado se pode reduzir as tarifas ao Brasil, ele disse: sim, sob circunstâncias certas, claro. Lula comentou, mostrou otimismo Tem uma mosca, sobre mas não está saindo som. condições para reduzir as tarifas. Você não teve alguma indicação? Inclusive, ficar doida com ele. Só tem um noitinho. Não tem exigência. E não tem exigência. E ainda vou colocar na mesa os problemas por tentar encontrar uma solução. Então, pode ser que acerte que vai ter uma solução. Pela manhã, o presidente brasileiro foi recebido com o tapete vermelho e honrarias no Palácio do Governo. Foi a terceira vez que Lula se encontrou com o primeiro-ministro em menos de um ano. Anwar Ibrahim foi para o Brasil para as cúpulas do G20 e dos BRICS. Hoje eles firmaram compromissos em áreas estratégicas, ciência, tecnologia e inovação. É a primeira vez em 30 anos que um presidente brasileiro veio Saiu sem falar. som. Lula quer expandir Lula já foi eleito muitas vezes, né? Alternativa contra o protecionismo Acho comercial que essa é a do presidente segunda americano, Donald Trump. Na saída, Ibrahim disse que o encontro foi ótimo, que Lula é um grande amigo. No fim do dia, o presidente brasileiro recebeu uma homenagem da Universidade Nacional da Malásia pela defesa da justiça social e da cooperação entre os países. E o Lula também está na hora. Na volta ao hotel, Lula, que faz aniversário na segunda-feira, voltou a falar sobre a reunião com Trump e brincou. Eu acho que pode ter um pedacinho só. O presidente Donald Trump anunciou uma nova tarifa de 10% aos produtos importados do Canadá. Até agora, a tarifa média era de 35%. Trump rompeu as negociações depois que os canadenses veicularam na TV o pronunciamento da década de 1980, em que o então presidente Ronald Reagan dizia que sobretaxas prejudicavam os consumidores americanos. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, também vai participar da cúpula no Sudeste da Ásia amanhã e disse estar pronto para negociar. Mas Trump declarou que não pretende se encontrar com Carney. Os argentinos vão. Vocês estão com bonequinho na frente. A moça também. É outubro. Outubro Os rosa. argentinos estão na contagem regressiva Ué, das é um eleições bonequinho que eu legislativas, de olho em temas como o preço dos alimentos. Criança Esperança. Assumiu a presidência em dezembro de 2023. Naquele momento, a inflação anual da Argentina estava em 211%. Com um grande ajuste econômico e corte de gastos públicos,
A inflação caiu, pode ficar em 31%. Mas inflação menor significa que os preços sobem menos, não que eles caiam. No principal centro de comércio de frutas e legumes da Argentina, a reclamação ainda é grande. É impossível manejar con esta inflación. É impossível viver com essa inflação, diz a aposentada. O diretor do Departamento de Economia da Universidade Católica Argentina, Inácio Agnes, explica que a maioria dos planos anti-inflacionários tem algum caráter excessivo. A maioria dos planos anti-inflacionários tem algum caráter excessivo. E para frear a alta dos preços, muitas vezes há efeitos colaterais. Enquanto a inflação teve uma queda muito grande na Argentina, o desempenho de áreas como o consumo e o emprego... Ô, Ana, acende a luz aí, ó, por favor. É nesse contexto que vocês estão no o escuro. enfrenta no domingo uma eleição crucial para o futuro do governo. Ninguém precisa Acima de tudo. reformas econômicas Acima de e tudo. devolva confiança na gestão, que anda em falta. Nessa semana, os argentinos agiram como muitas vezes antes na história do país. Compraram dólares para se proteger. O dólar já subiu mais de 50% no último ano na Argentina. E o medo é que uma derrota de Milei desvalorize ainda mais o peso. Nos últimos dias, esse temor levou a cotação para o limite máximo da faixa de flutuação. Nem o acordo de 20 bilhões de dólares com os Estados Unidos, firmado na segunda-feira, acalmou os ânimos. O Banco Central argentino vendeu dólares das reservas internacionais para aumentar a oferta e evitar uma disparada da cotação. Uma intervenção que não combina com a proposta liberal do governo Milei. O economista Alexandre Schwartzman diz que a estratégia de usar o câmbio para Pode ir lá. já se mostrou ineficaz. Certa forma. É. A de lá também está acesa. A de lá é lá. Pode pagar também. É. Por 100 reais lá. Não, a minha semana Pelo menos termos anuais, né? Ai, Entre os argentinos, foi taxa do ano passado. Ora, Acá nunca podemos estar seguros y además tampoco me inspira mucha confianza esta realidad. Ataques da Rússia com mísseis e drones mataram 4 pessoas e feriram outras 20 em Kiev, capital da Ucrânia. Com a aproximação do inverno, os russos têm intensificado os bombardeios às instalações de energia. O governo ucraniano Você falou outubro, porque o mês de outubro, símbolo é uma criança, é uma... Ou criança esperança, né? A dele tá vermelhinha, dela é branquinha. Criança esperança. Lideranças religiosas, parentes, militares e autoridades, o presente exercício geral do Alckmin participam do ato. A cerimônia de hoje reproduz um culto ecumênico que aconteceu na Catedral da Sé em 1975, considerado um marco pela redemocratização do país. Eu dormi 2 noites bem. Amanhã, a reportagem especial do Fantástico traz um alerta sobre um crime que vem fazendo milhares de vítimas pelo Brasil. Uma investigação exclusiva como funciona a engrenagem por trás do golpe do falso advogado. Estás aplicando um golpe, se fazendo passar por uma advogada. Conseguiram acessar o meu processo. A campanha do crime, áudio e imagens inéditas mostram como o PCT monitorou autoridades juradas de morte em São Paulo. O número está não é muito alto, e não tem certeza, não funciona, é tranquilo. Fantástico de olho no futuro na nova temporada da série Mentes Digitais. Inteligência artificial, você já ouviu falar, né? Inteligência coletiva. Esses robôs estão desviando de mim graças a esse conceito. Eles são inteligentes e falam entre si. Na França, a polícia corre para tentar recuperar a joia e roubar do teu grupo. Eu estava muito perto, assim, 1 metro da janela. Foi muito assustador.
nos Estados Unidos tratados da maneira de poker, uma fraude que envolve a nata e truques tecnológicos para achar. E a gente revela um pedaço secreto da história da rainha da TV brasileira. Cara, essa casa é... Avenida Hebe Camargo. Não pode fotografar, não pode filmar. Fantástico. Logo depois do Domingão com o nosso domingo. Parceria, as medidas de contingência no fornecimento de água em São Paulo. A descoberta de pesquisadores sobre dinossauros no norte do país. Vem cá. Que faz você quer? Ele dobrou uma maratona? Eles passam alguma coisa por fora para ela ficar brilhosa. Crimes contra a democracia, ou que querem cumprir a escala de trabalho sem cortar salário. Um país que mantém privilégios para os super ricos, acha que é milionário para zerar o imposto que ganha menos. PT, em defesa do Brasil e do povo brasileiro. Toda criança carrega sonhos. Transformados em futuro. É importante que alguém os dois cada vez que se juntam crianças. Há muito tempo. Há muito tempo. Aqui já tem biometria. Acho que já é umas 3 eleições. Aqui teve, aqui foi obrigatória a biometria. Da música, dos espetáculos. Mas você já sentiu as regras? Não? Então vem cá, porque aqui, extraordinário. Até tivesse muito para a emoção do meio bem, é sempre agora. É só baixar o extra, Beth Miguel. Beth Miguel é tempo de regras. Mais do que sonhar, cada um deles suou muito para chegar até aqui. Mais que ninguém, sei lá. Muitas pessoas chegaram para mim. Qualquer coisa você volta na sala e olha a direção. Se quiser uma amiga lá, Tem. escolhendo Arcanjo e Marcelo Medeiros. Tem luta aí. Papai gostava. Eu não gosto muito. Uma das principais empresas que Você lembra da época do Verdugo? Bad Boy Marino? hídrica já estão em vigor as medidas de contingência no fornecimento de água do estado. O solo seco, com a terra rachada, lembra o semiárido nordestino. Mas estamos no interior de São Paulo. Esta é a represa Jaguari-Jacareí, a maior das 5 represas do sistema Cantareira. O cenário de seca virou parte da rotina do seu Antônio e da dona Claudete. A gente não sai passear em lugar nenhum. Não divertimento é água. É pescaria. Pescaria. Esse lugar da represa se transformou em outro retrato de como a seca deixou o sistema Cantareira em situação preocupante. Antes, a água chegava até perto da ponte. Agora, sem chuvas, esse trecho secou. As pilastras, de mais ou menos 15 metros de altura, estão totalmente expostas. Hoje em dia, é possível até chegar caminhando até elas. Essa imagem de agosto de 2023 mostra a região da ponte cheia. E agora, tudo virou passo. Agora está pensando em voltar para a cidade, porque não tem leva que ficava, eu pensando em tornar o resto e voltar. O Cantareira envia água para 9 milhões de pessoas na Grande São Paulo. Hoje, os reservatórios estão com 24% da capacidade. E são o menor número do sistema desde a crise hídrica de 2015, quando o Cantareira precisou usar água do volume morto. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres
concluiu que, mesmo que chova dentro da média histórica nos próximos meses, o Cantareira vai encerrar o ano com 37% da capacidade. Importante que a chuva venha e que o uso da água do reservatório seja racional também, possivelmente diminuindo o uso, para poder permitir que a chuva que vai cair nos próximos meses possa recuperar o nível desse reservatório. A Sabesp declarou que segue todas as normas e determinações dos órgãos reguladores e concluiu um conjunto de obras que ampliou a oferta de água para a região metropolitana de São Paulo e que investiu R$1 bilhão no combate aos vazamentos, fraudes e migrações clandestinas. Desde o mês passado, a Sabesp está adotando a redução de pressão no abastecimento de água na cidade de São Paulo por 10 horas por dia. E ontem o governo do estado lançou um plano de contingência. Dependendo do nível das empresas que abastecem a Grande São Paulo, a redução poderá ser ampliada para até 16 horas por dia. Se for necessário utilizar novamente o volume o rodízio de água poderá ser adotado. Mas, por enquanto, não há previsão dessa medida. A gente está com um comportamento parecido, semelhante. Ela foi buscar água, esqueceu. O sistema. De qualquer forma, a gente precisa Vamos então ver a previsão do tempo com a Eliana Marques, começando exatamente por São Paulo. Eliana, boa noite. Boa noite, Ana Luísa, Heraldo, e boa noite para você. Nas represas de São Paulo, a tendência é de chuva frequente e com bons volumes em dezembro. Até lá chove, só que de forma mais irregular. E amanhã a previsão ainda é de tempo seco, da Grande São Paulo ao norte do estado. A umidade do ar fica baixa também nas áreas mais alaranjadas desse mapa. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, leste de Mato Grosso, Tocantins e o interior do Nordeste. Nessas áreas ficam 8 capitais que devem ser as mais secas nesse domingo. Teresina com 40 graus, Palmas e Cuiabá com 38, o Rio com 37, Goiânia com 34, São Paulo com 33 graus, Belo Horizonte com 32 e Brasília com 31. O sol brilha forte nas regiões em amarelo e em tons de verde tem possibilidade de chuva, com pancadas um pouco mais fortes de Vitória ao Recife, em Rio Branco e Porto Velho. Em Campo Grande, as instabilidades também aumentam e com mais nuvens, a temperatura sobe menos. Hoje fez 36 graus, amanhã 27. Esses 20 milímetros indicam alguma pancada forte, mesmo que pontual. Em Porto Alegre, queda acentuada também, de 29 para 21 de máxima. A capital gaúcha deve ser a mais chuvosa do país, com 30 milímetros. Na região de Caxias do Sul, a probabilidade de enxurrada, alagamento e inundação é maior, segundo o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Os nossos meteorologistas prevêem temporais para toda essa faixa com raios e ventos. E a chuva mais volumosa, na casa dos 70 milímetros, é esperada no oeste de Mato Grosso do Sul. O motivo é um sistema de baixa pressão atmosférica. Ele e uma frente fria que está no sul do Brasil vão forçar a descida do ar quente úmido da Amazônia. Esse mecanismo reforça as condições de chuva forte, que avança para São Paulo na segunda-feira, juntamente com a frente fria. As temperaturas vão cair também na capital paulista, de 27 graus na segunda para 23 na terça, 20 na quarta e só 18 graus.